Recentemente saiu uma pesquisa alarmante que mostra que 82% das famílias brasileiras estão endividados, o que significa que 8 em cada 10 pessoas têm pelo menos uma dívida. E isso mostra que a nossa sociedade se acostumou em dever, que essa situação se tornou algo normal. E você já tentou de tudo, já tentou sair só com dinheiro, já tentou fazer um orçamento mensal, já tentou fazer desafios zero gastos, mas nada disso adiantou. Você sente que se esforça, mas o problema não parece ser falta de disciplina, e sim padrões automáticos de comportamentos financeiros negativos. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. Hoje eu trouxe 8 hábitos que podem estar te mantendo sem dinheiro. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para você que ainda não me conhece e caiu nesse vídeo de paraquedas, eu sou a Mara, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente conversa sobre diversos assuntos e um dos temas que eu mais gosto de falar nesse canal é sobre educação financeira e comportamento. E no vídeo de hoje eu vou unir essas duas coisas e eu reuni aqui alguns hábitos que eu já tive e observo que são muito frequentes na vida das pessoas. O primeiro hábito que pode estar te mantendo sem dinheiro é o hábito de mecanismo de enfrentamento. Às vezes, as pessoas acabam utilizando os gastos como uma forma de enfrentar problemas emocionais mais profundos. Se você está triste, você compra. Se você está feliz, você compra porque você sente que merece e precisa comemorar. Se você está entediada, você também compra porque na hora que você está comprando, você sente aquela sensação de prazer imediato. É aquela dopamina barata, gostosa que toda compra dá pra gente. Normalmente, comprar para aliviar as emoções é uma válvula de escape muito comum. Inclusive, eu mesma já utilizei dessa válvula por muitos anos da minha vida e isso acarretou vários problemas financeiros para mim. Entender os meus gatilhos foi o que me salvou. Eu comecei a observar quais eram os meus padrões, o que eu fazia quando eu sentia aquelas determinadas emoções. Eu sei, gente, que muitas vezes a gente não consegue nomear os nossos sentimentos e isso é algo que dificulta muito a gente enfrentar os nossos problemas. Se você não tomar consciência que você tem um problema emocional, que esse problema emocional é a raiz de todos os outros problemas, você não vai conseguir sair deste lugar. Você vai continuar tentando buscar fugas para aliviar esse problema seu. Então, o que eu digo para vocês é: vá em busca de uma ajuda, vá em busca de uma terapia. Muitas vezes, gente, a gente não vai conseguir curar as nossas feridas sozinho, a gente vai precisar de uma ajuda. Eu não tenho vergonha de falar, durante 8 meses eu fiz um acompanhamento psicológico e me ajudou muito. E eu considero um verdadeiro investimento e recomendo você também buscar uma terapia para te ajudar. E quando eu digo que você precisa procurar uma ajuda profissional, eu não estou dizendo que você é uma pessoa que tem o transtorno da uniomania. Pelo contrário, você pode ter outros problemas emocionais mal resolvidos que estão desencadeando esses gatilhos de compra. Segundo hábito negativo é comprar agora para se preocupar depois. Com o acesso a tantas facilidades de crédito, fica cada vez mais difícil de resistir às recompensas imediatas, não é verdade? Na neurociência existe um fenômeno chamado desconto temporal, que descreve a tendência do ser humano de desconsiderar as punições futuras, ou seja, a pessoa ela só pensa no agora. E geralmente, quando isso acontece, a gente já sabe que o resultado futuro é arrependimento. Eu sei que muitas vezes no presente a gente age por emoção. Eu mesma já fiz compras no calor da emoção, porque estava barato, porque eu achei que era uma boa oportunidade. Hoje em dia eu sou exatamente o contrário. Eu penso até demais para comprar algumas coisas e já aconteceu de eu pensar tanto e acabar perdendo a chance de comprar às vezes um item. Por quê? Se eu não tiver 100% de certeza que aquilo ali é uma boa compra e que é a hora certa de comprar, eu prefiro não comprar. Porque eu sei que depois, gente, se acontecer, igual já aconteceu várias vezes, de acabar o estoque, de vender tudo e não ter mais, eu vou encontrar uma outra solução se eu realmente precisar. Terceiro hábito negativo para a sua vida financeira é você incorporar a identidade do gastador.
gastador. Bom, na vida nós temos diversos papéis sociais. Nós utilizamos várias máscaras para cada situação. Muitas vezes a gente acaba assumindo a identidade do gastador, daquela pessoa gastona que gasta mesmo, que o dinheiro foi feito para isso. Eu mesma já assumi esse papel em uma época bem distante da minha vida. Quando eu era mais jovem, que eu estava na faculdade, eu tinha ali entre os meus 23 e 25 anos de idade, eu era uma mulher gastona. E eu achava que isso era normal, porque a gente escuta muitas pessoas falarem por aí, ah, mulher gasta mesmo. Então, para mim aquilo ali já era um comportamento justificável. E agir de acordo com a crença que você não sabe lidar com dinheiro, acaba gerando uma autossabotagem para você. E aí que surgem diversos comentários que eu recebo aqui no meu canal do tipo, ah, eu sou consumista mesmo, eu gasto meu dinheiro com o que eu quero, eu não tô nem aí. O dinheiro foi feito para gastar, a vida tá aí para a gente aproveitar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Geralmente, quem utiliza esse tipo de justificativa já está com a vida financeira completamente desorganizada. Quando essa identidade do gastador ou da gastadora já está enraizada, fica difícil a pessoa fazer um orçamento básico, economizar nas pequenas coisas do dia a dia. O comportamento de gastona já virou um hábito constante. E as ações, elas começam a entrar em conflito com a forma que a pessoa se vê. Principalmente porque esse tipo de comportamento é um comportamento normalizado pela sociedade. Gastar, gente, ser consumista é um dos vícios mais aceitos pela sociedade. Quarto hábito é a mentalidade do tudo ou nada. Essa é uma mentalidade que leva as pessoas a tomarem decisões extremas. E quem não acompanha o meu trabalho aqui na internet, muitas vezes acaba julgando algumas coisas que eu falo por assistir um vídeo e pegar só um recorte de uma fala minha. Ao invés de buscar o equilíbrio, muitas pessoas oscilam entre períodos de descontrole absoluto e períodos de extremo controle, a ponto da pessoa não gastar com absolutamente nada, de fazer economias que eu considero até economias burras, como por exemplo, deixar de gastar um dinheiro com algum problema de saúde, porque agora, nesse momento, eu não posso gastar com absolutamente nada. Tentar ser perfeito, gente, é sempre uma grande armadilha. O segredo é você estar sempre reajustando a sua rota. E isso conversa muito com o estilo frugal chique que eu venho falando aqui no canal. Porque o foco deixa de ser perfeição e passa a ser escolhas conscientes e sustentáveis no longo prazo. Eu percebo, gente, que como eu falo muito sobre educação financeira, sobre economizar, sobre coisas que eu deixei de fazer para economizar, eu recebo direto comentários do tipo assim, ah não, mas aí morre e o dinheiro fica tudo por aí. Ah não, mas aí não gasta comendo fora, não gasta viajando, é bravo. E aí a pessoa depois vê eu mostrando alguma coisa, ou indicando alguma coisa, e a pessoa pensa assim, ah não, isso é uma hipocrisia. Gente, eu nunca falei pra vocês que eu vivo uma vida extrema, nem de um lado, nem de outro. Eu sempre busquei viver o caminho do meio, porque eu sei que é nesse caminho aqui que eu vou conseguir me manter por o maior tempo possível. Quinto hábito negativo é superestimar os pequenos gastos. Existem muitas pessoas que falam assim, ah, eu não gasto dinheiro com nada, eu sou uma pessoa que não gasto com roupa, não gasto com skincare, com maquiagem, com serviços, eu não gasto com nada, nem viajar eu não viajo. Só que o meu dinheiro não dá pra nada. Aí você vai ver, a pessoa gasta dinheiro com um monte de porcaria diariamente, mas é tudo assim, coisa baratinha, que ela sequer consegue lembrar para listar depois. E às vezes a gente não percebe que o nosso dinheiro está sendo levado nesse tipo de coisa pequena. 10, 15, 20 reais aqui e ali acabam desestabilizando o seu orçamento financeiro. E eu não estou dizendo aqui, gente, que você nunca vai poder comprar um doce na rua, tomar um cafezinho fora, nada disso. Só que você precisa ter um teto de gastos para gastar com essas pequenas coisas. Então, isso você precisa fazer quando você está elaborando o seu orçamento mensal. Coloque um pequeno teto. Já que são coisas pequenas que você tem costume às vezes de gastar, estipule um valor também pequeno para você saber exatamente onde o seu dinheiro foi e não ultrapassar uma quantidade que seja considerável e vá afetar nas suas contas. E o próximo hábito que faz as pessoas gastarem mais do que podem é o viés do otimismo. Existe uma tendência cognitiva das pessoas acharem que no futuro as coisas irão se resolver por si só.
Em outras palavras, isso significa que você assume uma responsabilidade para o seu eu do futuro dar um jeito. Você confia muito que lá na frente as coisas vão estar melhor. A pessoa pensa, bom, se o banco confiou em mim e me deu um limite alto desse, quem sou eu para não confiar, né? Eu vou gastar todo esse limite aqui que o banco me deu, porque se eu ganho R$2.000 e eu tenho um limite de R$5.000, então eu posso gastar R$7.000. Só que é uma conta que não fecha, você não consegue pagar a sua fatura e as suas outras contas normalmente. Então, gente, muitas vezes a gente acaba sendo mais otimista do que realmente a gente deveria ser. Principalmente quando a gente pensa em finanças. Não é que você vai ser aquela pessoa que vai viver com medo do futuro. Só que você precisa ter responsabilidade financeira. Se der ruim lá na frente e os seus planos não saírem como você imaginou, como que você vai fazer? Você vai ficar endividado. Você vai engrossar ainda mais essa estatística aí de endividamento no nosso país. Então seja bom com o seu eu do futuro e não transfira a responsabilidade para ele. Trate o seu eu do futuro melhor do que você se trata agora. Faça uma poupança de segurança para ele e tente sempre pensar que no futuro você vai querer dar uma vida melhor para si mesmo. Penúltimo hábito que faz as pessoas ficarem completamente sem dinheiro é a comparação social ou o famoso desejo mimético. Nem sempre a gente deseja as coisas por vontade própria e sim porque os outros possuem. Quantas vezes você já não se imaginou gastando dinheiro com uma coisa só porque viu outras pessoas fazendo? Por exemplo, viagens, procedimentos estéticos, roupas e acessórios de marca de luxo e até passeios, né, em lugares hypados. Hoje em dia, gente, as pessoas estão se transformando em verdadeiras cópias das outras. Elas não estão mais escolhendo as coisas por si só. Elas não avaliam se aquilo ali tem a ver com o seu gosto pessoal, se combina com o seu perfil, com o seu estilo. Não que você não possa se inspirar nas pessoas ou desejar coisas que muitas pessoas desejam. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas você tem que parar e se perguntar, isso aqui é realmente um desejo meu ou eu quero isso porque todo mundo está fazendo a mesma coisa? Tem muita gente que acaba perdendo o bom senso e gastando dinheiro com coisas que não tem absolutamente nada a ver com o perfil delas. E o último hábito é a mentalidade da escassez. Isso sempre faz a pessoa agir por impulso, mesmo que isso prejudique a sua vida financeira. A maioria das vezes são decisões guiadas pelo medo e pelo famoso FOMO, que é o medo de ficar de fora. Comprar produtos de baixa qualidade só porque estão baratos. Gente, eu sempre observo muito as coisas quando eu vou ao centro da minha cidade. E teve um dia que eu passei pelo calçadão e tem aquelas lojas de xing-ling que vende de tudo um pouco e tava se formando uma fila bem grande. Aí eu perguntei para uma pessoa para que era a fila. E aí ela falou, não, é porque hoje vai ter aqui um saldão e vão ter produtos assim com mais de 50% de desconto. E nisso tinha uma outra pessoa vindo atrás de mim e ouviu, e a pessoa falou assim, ah, então eu vou ficar na fila. Mas eu fico pensando, gente, se você não tá planejando em comprar nada, não faz sentido você ficar na fila, por mais que as coisas estejam baratas. Na época de Black Friday, as pessoas vão para as lojas e compram loucamente, a ponto assim de se comportarem de forma quase que irracional, sabe? Derrubando as coisas, pisando nas coisas, nos produtos. E aí tem gente que quer sair de lá com 5 ferros de passar, 3 panelas de pressão, aquele monte de produto de higiene, limpeza. É óbvio, gente, que é bom você comprar algo que você utiliza mais barato, mas você precisa se manter ali fiel ao que faz sentido para você e não se deixar levar por aquele impulso só porque todo mundo está comprando por aquele momento. Se você identificou esses hábitos que eu falei aqui na sua vida, saiba que você não é uma pessoa ruim com dinheiro e está tudo perdido. Pelo contrário, talvez você só não tenha aprendido a construir uma relação saudável com as suas finanças. Ao invés de você buscar perfeição, busque uma orientação. Saiba que se você tem dificuldade em mudar esses hábitos, eu posso te ajudar com isso através da minha consultoria individual. Eu vou deixar o link do meu site aqui na descrição do vídeo. Lá tem um botão que você clica e fala diretamente comigo no WhatsApp. Lá eu te explico como funciona a consultoria, eu vou te ouvir, vou entender qual é o seu problema e a gente vai marcar um horário
para solucionar o seu problema juntos. A mensagem final que eu quero deixar para você nesse vídeo é: rastreie os seus gastos, pratique a gratidão pelo que você tem e pelo que você pode se tornar, e também ajuste o diálogo interno. É mais importante você mudar os seus hábitos constantemente do que fazer mudanças drásticas que não serão sustentáveis. Bom, gente, o vídeo de hoje é esse. Obrigado você que ficou comigo até o final. Não esquece de deixar o seu like e de comentar aqui quais desses hábitos ainda estão presentes na sua vida que você precisa mudar. Deixa aqui nos comentários, vamos trocar experiências. Um grande beijo para todos, nós nos encontramos no próximo vídeo e até lá, tchau, tchau!